Esse é o último diário da imediata a bordo do Kanaloa. Sim, nós vendemos o barco. Até 2 anos antes de comprar esse James Warren Chic 38, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de projeto. Mas foi só começar a estudar um pouco que logo me apaixonei pelo fato dele ser a pura manifestação da ciência náutica ancestral, pelo estilo de vida naturalista que ele proporciona, pela simplicidade dos sistemas e principalmente pela acessibilidade. Porque pelo valor do Kanaloa, no Brasil, o equivalente seria no máximo um Brasília 32. Então, esse modelo de barco tornou possível que nós habitássemos um catamarã de 38 pés ao invés de um monocasco de 32. O sonho de levar essa canoa dupla, que estava praticamente nova e encostada em uma marina na Holanda, até águas mais quentes, foi o que nos moveu até aqui. Nós não chegamos à região equatorial em si, mas fizemos muito mais do que eu imaginaria possível há uns anos atrás. Começamos com uma reforma intensa de 10 dias nos mastros e com um rombo no bolso logo de cara, saímos rumo ao total e completo desconhecido. A nossa maior escola de vela foram os 3 meses de aprendizado empírico morando ancorados nos mares internos da Holanda. Foi um verdadeiro presente poder passar esse tempo se familiarizando com Kanaloa e com a vida a bordo. Quando finalmente a gente decidiu atravessar Amsterdã até o Oceano de Verdade, pensar em encarar o Mar do Norte ainda parecia algo muito distante, mas nosso visto estava quase acabando e a gente precisava sair da Europa. Foi uma intensa e inesquecível travessia pelo Canal da Mancha, com direito a um cabo enroscando no hélice, que deixou a gente sem um dos motores para enfrentar a maré contra na entrada do Porto Inglês. Foi a nossa maior travessia direta até então, com 110 milhas náuticas, ou seja, a gente não passou mais de 22 horas velejando sem parar até agora. E pensar nisso, de alguma maneira, me fazia sentir um pouco menos marinheira de verdade. Mas, olhando bem, a gente morou, de fato, 1 ano em um veleiro. E não em qualquer veleiro. Um veleiro marinheiro mesmo. Não em um apartamento flutuante. Sem piloto automático, sem cockpit protegido, sem guincho eletrônico, apertando o estaiamento no braço. E evoluímos na velocidade de um raio. Desde as primeiras tentativas furadas de bordo nas águas abrigadas do IJsselmeer, até entender os ângulos de vento em que o barco praticamente se mantém velejando sozinho em mar aberto. Desde derivar por quase 1 milha, quando a âncora soltou do fundo no meio da noite, por sorte nos levou em direção ao canal e não à ilha, até aprender a fundear com 2 âncoras para evitar a virada com a maré em um rio raso. Desde aquela primeira saída de vaga de marina em que o Giovanni foi parar em cima do poste empurrando o barco, até conseguir atracar em um porto completamente lotado de primeira em uma baliza sem brecha para erro. De falha no fio do VHF, que nos fez entrar no Reino Unido sem pedir permissão via rádio e atracar em um yacht club sem aviso prévio, até receber uma ajuda de um barco de pesca coordenada pela Marinha Francesa para encontrar a plataforma de visitantes no porto de Cherbourg na meio da madrugada. De estuário lotado em meio a um playground de vela a um refúgio de calmaria praticamente particular. Da atracada quase desastrosa na nossa primeira passagem por uma eclusa a inúmeras outras perfeitas passagens. Do planejamento super conservador de saídas no começo para praticar nas águas abrigadas, até as velejadas costeiras de vários dias seguidos parando para dormir nas viradas de maré com as lendárias falésias brancas da Inglaterra de paisagem. De passar aperto ancorando do lado errado de uma barragem, ao entendimento de que, mesmo morando sobre a água, analisando a geografia da Terra em relação à direção do vento que se encontra bons abrigos. De quase entrar em desespero quando um rabo de ciclone passou pela nossa ancoragem em Volendam pela primeira vez, a decidir atravessar da Inglaterra para a França no vácuo de um ciclone.
E tudo isso podendo mostrar tantas coisas diferentes a cada dia para nossa filha e saciar a curiosidade infinita de uma criança por novidades, simplesmente por viver esse estilo de vida. Correspondendo às críticas e preocupações de quem não entende nada de barco, mas que lá no comecinho achava uma loucura a gente levar uma bebê para essa experiência. Realmente foi bem mais difícil carregar ela no canguru subindo e descendo escada com o mar mexido do que eu havia imaginado. Mas as lembranças que ela tem do Kanaloa e do amado Botinho, que a gente chamava de Bototo, aquecem meu coração de uma forma que nenhuma experiência em terra faria. Ela gosta tanto que é fissurada nos filmes da Moana. Mas então, afinal, por que a gente vendeu um barco que a gente ama tanto? Bom, parte importante do que mantinha nossa vida a bordo era o trabalho digital, mas com essa recente explosão das ferramentas de inteligência artificial, o mercado que eu trabalhava sofreu uma transformação muito rápida e a nossa renda foi muito afetada. Isso não é uma crítica à evolução tecnológica, muito pelo contrário, mas enquanto a gente está buscando essa readequação no mercado, ficou insustentável para nós manter uma vida recebendo em reais, gastando em euro. Esse canal é uma das nossas apostas, mas também é muito mais trabalhoso de ser mantido em ascensão do que a gente previa e ainda é um trabalho voluntário. E aqui fica então o aprendizado, a importância de ter um planejamento financeiro de longo prazo que contemple essas viradas abruptas. Mas também no nosso caso, se a gente fosse esperar juntar a reserva financeira perfeita, talvez a gente demorasse alguns anos e perdêssemos uma janela de tempo preciosa. Então, ter dado esse passo arriscado foi o que tornou essas experiências possíveis no fim das contas. Quando fizemos o survey do Kanaloa com o Rory McDougall, que deu uma volta ao mundo em um Tique 21, ele nos disse uma coisa que foi uma grande inspiração naquele comecinho, que a maioria dos velejadores e dos barcos não vai estar nunca 100% pronta para sair para uma aventura dessa. Se você espera ficar 100% pronto, você nunca solta as amarras. E se a renda encolhendo já era um peso a mais na nossa decisão, o inverno europeu também trouxe esse choque físico. A filosofia do Warren é exterior por natureza e é maravilhoso, mesmo nos dias quentes ou em ilhas tropicais. E esse era o sonho que me mantinha focada em continuar seguindo para o sul. Mas viver no seco, sob o inverno europeu, tendo que ir de um casco para o outro com o neném no colo, não é muito agradável. Então, vender o Kanaloa foi uma decisão madura para esse momento da nossa vida. Porque ser uma família muda bastante as prioridades. Não que as aventuras não sejam possíveis com criança, muito pelo contrário, são necessárias. A gente busca uma sustentabilidade de longo prazo, então tomamos a decisão de testar o mercado inicialmente. Quando a gente fez o anúncio de venda, a gente estava também decidido a continuar o projeto caso não aparecesse nenhum comprador. A gente ia dar um jeito e principalmente a gente queria fazer um refit que ia tornar o barco mais confortável e independente, como instalar o leme de vento e um teto com proteção para chuva no cockpit para poder atravessar a Baía da Biscaia, seguir até o sul de Portugal e então atravessar o Atlântico. Mas muito rapidamente apareceu uma família muito interessada em comprar o barco e com um aperto no coração decidimos que aceitar a proposta para poder nos reestruturarmos em terra seria a decisão mais sábia. Ter comprado o Kanaloa com pouquíssima experiência prática de vela foi a decisão mais radical da minha vida até hoje. Mexeu com absolutamente todos os aspectos do meu dia a dia e cumpriu um papel inestimável: mostrar que nós somos capazes. Cada milha navegada valeu muito a pena. O aprendizado e a força que ganhamos como tripulação e como família ninguém tira de nós. Agora essa embarcação maravilhosa segue com seus novos guardiões, recebendo todo o carinho que merece, mas a nossa história com o mar está longe de terminar. Essa foi a primeira perna da nossa circunnavegação e toda essa jornada do canal aqui do YouTube, mesmo sem a gente ter equipamento de filmagem, além dos celulares, nos trouxe um crescimento enorme como produtores de audiovisual também. Nós temos amado fazer esse canal acontecer, aprender sobre tudo o que está por trás de cada vídeo e receber os feedbacks e principalmente as histórias de cada capitão ou aspirante que compartilha um pouco conosco nos comentários.
Toda essa energia e conhecimento acumulados agora ganham uma nova direção. A gente tem grandes sonhos pela frente e estamos desenhando o nosso próximo projeto, que promete ser algo mais profissional e com muito mais propósito ecológico. Estamos ainda estudando as melhores opções e decidindo alguns detalhes, principalmente com relação ao que tipo de barco vai ser o próximo. Pode ser que seja um outro Warren com mais estrutura para acolher nossa família e possíveis tripulações, ou quem sabe até uma segurança fechada e o conforto de um monocasco clássico, vai saber. Independente de qual for o próximo barco, o canal Kanaloa continua vivo. Estamos usando esse período em terra para continuar estudando e criando conteúdos profundamente didáticos sobre o universo náutico. Vamos continuar destrinchando tudo aquilo que a gente gostaria de ter assistido antes de comprar um barco. E para que esse próximo grande projeto ganhe vida, com a estrutura que ele merece, a gente está abrindo as portas para parcerias com projetos ecológicos. Então, se você tem ou sabe de algum projeto ambiental relacionado aos oceanos e aos impactos da mudança climática, entre em contato conosco. A nossa jornada com a canoa Kanaloa chegou ao fim, mas o homônimo Deus dos Oceanos vai seguir conosco através do canal Kanaloa. Gratidão a tudo e a todos que colaboraram até aqui. Bye bye, Kanaloa! É no balanço da canoa que eu vou velejando, é no balanço Kanaloa que eu vou velejar. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança, balança. Balança pra cá, balança pra lá, balança, balança, balança.